Olá, sejam bem-vindos ao programa Por Dentro da História, onde estamos divulgando fragmentos da história de Mossoró. Hoje nós estamos aqui na ponte da Estrada de Ferro para falar um pouquinho sobre esse grande empreendimento que foi a Estrada de Ferro de Mossoró. Mas não podíamos falar dessa estrada sem lembrar o nome de John Ulrich Graf. Nós já falamos em outros programas sobre esse empresário, mas ele foi tão importante para o desenvolvimento, para a construção dessa estrada, que a gente não pode deixar de falar novamente sobre ele. John Ulrich Graf dá nome, é um estrangeiro que dá nome a um bairro aqui de Mossoró, e pouca gente sabe de onde é que vem essa personalidade, né, tão importante, que mereceu emprestar seu nome a uma artéria aqui da cidade. Ulrich Graf era um cidadão suíço, né? Ele veio para o Brasil e pretendia aqui abrir uma empresa de importadora, exportadora de produtos. Primeiro ele veio para Natal, onde pretendia se instalar naquela região de Macaíba. Macaíba na época era como se fosse o parque industrial do estado, né? Todas as empresas se concentravam, que era instalado na capital, se concentrava ali naquela região. E Ulrich Graf chegou por volta de 1866 com um grupo de companheiros, né, para abrir um grande armazém importador. E lá, Ulrich Graf conheceu um cidadão que foi outra pessoa muito importante aqui para Mossoró, que foi o vigário Antônio Joaquim. Vigário Antônio Joaquim, que por mais de 50 anos foi padre aqui de Mossoró, ele foi também, por 6 legislaturas, deputado provincial. O que era isso? Era a mesma coisa de hoje, deputado estadual. Então ele, como vigário, mas representava o município de Mossoró lá na Câmara de Deputados, né, da província. E lá esse vigário conheceu esse cidadão, Ulrich Graf, e conversando com ele, perguntou: mas o que é que você pretende abrir aqui? Qual o seu ramo de negócio? Ele disse: olha, eu quero abrir uma importadora, exportadora. Eu quero pegar tudo que é de produtos naturais aqui da região, como algodão, cera de carnaúba e couro e vários outros produtos naturais, exportar para a Europa e de lá importar produtos industrializados. E o vigário disse: olha, você está no lugar errado. O lugar para você se instalar é minha cidade, Mossoró, no Oeste Potiguar. E esse vigário nem era daqui, o vigário era cearense, né? Mas ele já se considerava, ele era na realidade aqui de Aracati. Ele, depois de 50 anos aqui na cidade, ele já se considerava moçoroense. Aí disse: olha, você tem que ir para a minha cidade, tem que conhecer a minha cidade, porque é lá que o seu negócio vai funcionar. E ele perguntou: mas o que é que tem de diferente em sua cidade, uma cidade do interior, melhor do que aqui a capital? Aí ele começou a explicar: olha, Mossoró ele fica exatamente entre duas capitais, que é Natal e Fortaleza, né? E ao mesmo tempo ele fica entre o mar e o sertão. Tem um rio que é navegável, né? E tem até um porto, Porto Franco, que encosta navio lá de vários tamanhos e tudo, vindo de toda parte do mundo. E convidou Ulrich Graf para vir aqui a Mossoró para conhecer essa região. E Ulrich Graf veio, passou o final de semana aqui, sendo hóspede do padre, né? E realmente comprovou que era verdade, porque os produtos, tanto do mar como do sertão, primeiro vinha para Mossoró, principalmente sal, tudo vinha para aqui para daqui ser exportado para outros cantos, né? E ele resolveu abrir aqui em Mossoró sua grande Casa Graf, né? Essa Casa Graf, a partir desse conhecimento dele aqui, de 1866, ele já foi comprando um terreno, por sinal, muito grande, ali próximo, onde hoje é a União Caxiral, né? Aquela praça ali, a Praça da Redenção, ali tinha um casarão imenso que era a Casa Graf, né? Onde ele montou a Casa Graf. E ele foi logo encomendando de Portugal um navio inteiro de tecidos, né? E esses tecidos, quando chegaram, não tinha ainda casa para exportar, ficou no porto, em Areia Branca, tinha os galpões lá do porto, e lá passaram a abrigar esses tecidos, um navio inteiro, uma rota Mossoró-Liverpool, Liverpool-Mossoró. É uma coisa bem interessante, a gente está falando aí de 1866, 67, nessa região. E isso mudou o perfil econômico aqui da cidade, por quê?
muitos comerciantes, não só aqui da região, aqui do Oeste Potiguar, mas parte do Ceará, parte da Paraíba, que para abastecer seus comércios tinha que ir para Recife, de repente com essa iniciativa de Uric Graf começaram a vir para Mossoró. E aqui eles se abasteciam, né? E essas mercadorias iam para seus estabelecimentos aí nesses 3 estados praticamente, aqui essa parte aqui do Oeste que abrangia tudo isso. Só que o tempo passou, foi crescendo muito e outros grandes comerciantes, grandes exportadores foram percebendo aí o desenvolvimento da cidade e para cá foram migrando, né? Quando a gente chegou em 1870, Mossoró já era considerado aqui um empório comercial, quer dizer, um grande centro comercial aqui da região. E Uric Graf começou a perceber, ele era um visionário, né? Um sonhador, ele começou a perceber que a cidade estava crescendo muito e chegou a ter aqui 10 grandes armazéns estrangeiros. Tinha armazéns alemão, português, tinha esse do suíço e muitos outros, né, que se instalaram por aqui. Mas com as mercadorias chegavam de navio, né, vinham do Porto Franco até o Porto Santo Antônio, que é 6 quilômetros já da cidade, e vinha de barco. Os navios conseguiam chegar ali, né? E dali de carro de boi eles vinham aqui para a cidade. Mas era uma demora grande para ele distribuir essa mercadoria aqui, principalmente descarregar o navio inteiro, mesmo chegando no Porto Santo Antônio, que é bem próximo aqui da cidade, mas para carregar um navio inteiro em carro de boi levava um tempo muito grande, né? Um transporte muito lento, um tempo muito grande aí para descarregar essas mercadorias. E ele começou a imaginar aqui para que continuasse esse crescimento que a cidade estava tendo, né? essa pujança aí comercial, precisava-se ter estradas, principalmente estrada de ferro, que era o grande momento das estradas de ferro no mundo todo, né? Lá desde os Estados Unidos, o Brasil começou e tudo. E ele começou a pensar numa estrada de ferro. E o que foi que ele fez? Ele partiu, tinha que partir lá do porto, porque os navios chegavam, o Porto Franco, é onde hoje é Grossos, tem uma salina lá, ainda tem o pia onde funcionava o porto, mas naquela época tudo isso era Mossoró, depois é que foi se emancipando, toda aquela região de Areia Branca, Grossos, Tibau, mas toda essa parte ali era tudo Mossoró. E a estrada partiria do Porto Franco, os navios chegavam lá, a mercadoria já era embarcada nos vagões do trem, né? Até chegar em Mossoró. O primeiro momento que eles pensaram foi trazer essa mercadoria até Mossoró. E ele chegou a conseguir do governo estadual aqui, do governo provincial, na época, uma concessão para a construção dessa estrada de ferro. Mas era um empreendimento muito alto, esse aí. Ele pretendia sair do porto até a cidade de Sousa, da Paraíba, porque em Sousa ele já se interligaria com a outra aviação, a aviação cearense, né, que passaria por ali, a aviação cearense ia para o resto do Brasil todo, se ligava de Recife lá praticamente para o Brasil inteiro. E começou a imaginar essa estrada de ferro, fez o traçado, ele andou, fez todo o percurso a pé, né? Com as pessoas na frente abrindo picada, ele passando pelo melhor local por onde passaria essa estrada de ferro. E nesse percurso dele, ele percebeu que existiam muitas pequenas propriedades que a produção praticamente não existia, porque não tinha como exportar, não tinha como a pessoa escoar aquela pequena produção que tinha, né? Feijão, produzia uma farinha, produzia um outro produto lá, mas não tinha nem como levar até a feira pela dificuldade de transporte. E ele começou a imaginar, olha, tinha uma estrada de ferro que passa aqui na porta, a gente vai permitir todas essas pessoas de escoarem seus produtos, né? Vai produzir e vai escoar. E imaginou mais, para que essas pessoas possam saber o que plantar nessa região e como produzir mais, seria necessário que a gente criasse aqui uma escola agrícola, né? Então, na época, a gente está falando de por volta de 1870, já imaginando uma escola agrícola aqui para Mossoró. Essa escola não seria uma escola de nível universitário, seria uma escola prática, onde o pequeno agricultor ele pudesse fazer aqueles cursos, aqueles treinamentos do que plantar, como plantar, para desenvolver naquela sua terra, que nesse clima quente, né, a sua produção. E ele foi imaginando todos
essas coisas, o que precisaria, o que beneficiaria com essa passagem da estrada de ferro. E ele chegou a produzir, escreveu um livreto que foi Manifesto da Estrada de Ferro. Era um folheto que ele explicava por onde passaria essa estrada de ferro, o orçamento para a realização desse projeto, né? O benefício que traria e até o lucro esperado. Então ele publicou esse livreto e começou a distribuir na tentativa de arrecadar recursos. Ele criou o que eu chamo da primeira empresa de capital aberto aqui para a região, né? Começou a vender cotas para essa empresa, tanto para grandes empresários como para pequenos. Todo mundo queria investir um pouquinho e sonhando em ser também acionista de uma estrada de ferro, podia participar desse evento. Mas não foi bem como ele esperava, né? Ele não teve aqui, para os grandes comerciantes aqui da região, não tinha os mesmos sonhos que ele de crescimento e não tiveram coragem de investir nesse projeto. E ele saiu procurando em outras cidades, foi para a capital, depois partiu para outros estados procurando acionistas, né, que quisessem investir nesse projeto. Foi um movimento árduo para ele, até porque enquanto ele estava em toda essa luta, o comércio dele estava aqui. E quando, é aquela velha história, quando o dono não está presente, as coisas não funcionam muito bem. Mas ele abriu mão até do próprio comércio para tentar viabilizar esse projeto da estrada de ferro, porque ele sabia o quanto seria importante, né, para o desenvolvimento aqui da cidade, a construção dessa estrada. E terminou que uma certa data, ele tinha também, como tinha essa loja aqui em Mossoró, ele tinha também no Pará um grande armazém, ele tinha vários armazéns espalhados pelo Brasil, e ele foi ao Pará, ainda nessa luta, né, de conseguir recursos para essa estrada, e por volta de 1877, porque aqui estava muito difícil, que teve a história da grande seca do 27, né? Foi uma das maiores secas que atingiu essa região, foi de 1877, e com isso aí o comércio deu uma quebrada muito grande, e ele partiu para o Pará, para outra região, para ver se lá ele conseguia esses recursos. E o que a história registra, né, pelo menos a tradição, é que ele, junto com um guia, eles pegaram uma canoa, saíram lá para conhecer uma determinada região que ele queria conhecer lá na floresta, e ninguém sabe se foram mortos pelos índios ou se naufragaram. O que se sabe é que nunca mais o Eurico Graff voltou, né? Sumiu. Simplesmente o homem desapareceu junto com o guia, e assim todos os negócios dele aqui de Mossoró e de lá foram quebrando, né? Principalmente por isso, por causa da grande seca, os grandes comerciantes começaram a abandonar a cidade, mas ele já não tinha mais como fazer isso e terminou falindo. Então, esse primeiro sonho da estrada de ferro de Mossoró, sonhado por Eurico Graff, a escola de agronomia, desde 1870, né? Terminou morrendo e não foi possível realizar esse sonho. Uma pena, porque a gente podia, desde aquela época, né, ter tido esse desenvolvimento. Com certeza a cidade hoje teria um perfil muito maior, muito mais empolgante, mais pungente aí, se a gente tivesse conseguido fazer essa estrada naquela época aqui em Mossoró. Depois do fracasso desse plano de Eurico Graff, foi preciso muito tempo para que outras pessoas começassem a trabalhar nesse projeto. Na realidade, houveram várias tentativas aqui, vários grupos de empresários tentaram retomar esse projeto, mas sem sucesso. Até que em 1912, olha, de 1870 até 1912, um espaço muito longo, né? Foi que o grupo cearense, o empresário cearense, Saboia de Albuquerque e Companhia Limitada, resolveu enfrentar esse projeto aqui em Mossoró. Então veio para aqui com toda a sua empresa e começou a trabalhar no primeiro trecho, que seria entre o Porto Franco e o centro da cidade de Mossoró, que é onde hoje existe ali a Estação das Artes, né? Na época, ali era o final da estrada de ferro, que era a estação ferroviária, né? E ele começou esse projeto, diz que a primeira picaretada ali, dando início ao projeto, foi no dia 31 de agosto de 1912.
E levou 3 anos, era muito difícil as coisas daquela época, 3 anos para poder conseguir chegar ali no centro da cidade, onde hoje é a Estação das Artes. E imagina que na época não tinha essa história de licença ambiental, tudo, era escolher e vai passar por aqui e vamos embora, né? Então ele seguiu nesse caminho e 3 anos depois ele conseguiu chegar naquela estação, né? Já construíram a estação, e no dia 15 de março de 1915 chegou aí o primeiro trem, né? A primeira locomotiva chegava na estação, e essa locomotiva era festiva, né? Até o nome, era a locomotiva Alberto Maranhão. Ela vinha cheia de autoridades, pessoas influentes aqui da região, e até o cidadão, escolheram o cidadão mais velho da cidade, um homem com mais de 100 anos, que vinha trazendo nessa locomotiva a bandeira nacional, né? Simbolizando aí toda essa festa que estava acontecendo aqui. E foi uma grande festa, as pessoas ali onde hoje é a Estação das Artes, né? A multidão inteira ali esperando a chegada dessa locomotiva. E foi muito importante para a cidade, porque a partir daí, as pessoas que se dirigiam para aquele trecho lá, já não iam mais de carro de boi como era antigamente, né? Era um dia, tem um depoimento aqui de Jerônimo Rosado, por exemplo, que eles iam veranear lá em Tibau, aí saíam daqui 2 carros de boi, levando toda a família e a troçada que eles iam precisar para se manter por esse tempo todo lá, né? Que era muito deserta aquela região. E era 2 dias de viagem. Ele chegava no primeiro dia, o carro de boi conseguia chegar ali no início, ali para a entrada de Grossos. E lá tinha uma propriedade de um amigo, onde eles dormiam ali. No outro dia de madrugada saía para chegar de tardezinha lá em Tibau. Então de trem, era muito, em pouco tempo você estava lá já em Grossos, toda aquela região, era muito fácil. Então foi muito usado nesse transporte para carregar sal, para descarregar as mercadorias. Aí outro impulso deu aqui para o comércio. Só teve um problema, que esse tempo que passou, de 1870 até 1912, cobrou um custo muito alto, porque outras cidades, por exemplo, Campina Grande, na Paraíba, saiu na frente com suas estradas de rodagem, com suas estradas de ferro, e grande parte desses comerciantes que enfrentavam essa dificuldade aqui de distribuir seus produtos, migraram para Campina Grande, né? E aqui a cidade, mesmo quando surgiu aqui, quando finalmente inauguraram a estrada de ferro, já não tinha mais daquela pujança comercial, já não tinha mais o Eurico Graff, que tinha morrido, né? Com a seca de 1877 tinha arrasado boa parte da cidade e a maior parte dos grandes comerciantes já tinham saído da cidade. Mas mesmo assim foi um marco no desenvolvimento aqui da região, não só para a mercadoria de carga, mas também de pessoal. Só que levou mais 30 anos para chegar em Souza. Então ali da estação ferroviária até hoje, Estação das Artes, até a cidade de Souza, onde se interligaria com outras estradas de ferro, como por exemplo a do Ceará, foram mais 30 anos, né, de luta. E o que aconteceu? Eles começaram aos pouquinhos, por exemplo, nós estamos aqui na ponte da estrada de ferro, que fica bem próximo aqui ao centro da cidade, e essa ponte ela foi feita aqui, foi montada em 1923. Então de 15 para 23 foi o tempo que eles levaram para chegar aqui, né? E aí para chegar em Souza foi o total aí de 30 anos para conseguir todo esse desenvolvimento aqui, para que começasse a funcionar. Só que a partir de 1930, essa estrada que era totalmente particular, era de um grupo empresarial, a partir de 1930, Getúlio Vargas começou a incentivar mais essas empresas, pequenas empresas comerciais, tinha muita, no Ceará também era particular e tudo, injetando dinheiro nessas empresas para que elas se desenvolvessem mais rápido, mas também com isso aí já começou a tomar conta dessas empresas, né? Que de repente o capital maior já não era mais do grupo empresarial que tinha iniciado, já era do governo federal injetando dinheiro para que desenvolvesse todo esse projeto de estrada de ferro. E quando chegou 1957, foi criada a Refesa, né, a grande empresa de trens que abrangia o Brasil inteiro, e com isso o grupo Saboia e os outros grupos aí particulares tiveram que sair de campo. Então o governo, a partir de 1957,
tomou conta de toda essa malha de ferro em todo o Brasil. E aí foi aquele processo, o governo nem sempre começou a investir muito nessa fase inicial para interligar, mas depois não tinha a manutenção necessária, né? E quando chegou em 1999, depois de muitos anos aí de prejuízo, principalmente nesse trecho aqui do sertão, resolveram extinguir essa rede ferroviária federal, né? E com isso todo o patrimônio foi abandonado, né? Aqui na região, por exemplo, onde era a estação ferroviária, a prefeitura ali, com a ajuda de empresas particulares, fizeram uma grande transformação. O prédio é o mesmo, né? O prédio não mudou nada, é o mesmo estilo que a gente acha em várias outras cidades. E aqui foi transformado, no lugar de estação ferroviária, foi estação das artes, onde acontecem todos os eventos artísticos aqui da cidade. Principalmente o São João aí no mês de junho, esse negócio todo que acontece naquele espaço, que é um espaço maravilhoso para isso. Os trilhos da maior parte aqui da cidade foram arrancados, foram leiloados, né? E o resto do patrimônio foi a leilão. Então todo o percurso por onde passava a estrada de ferro foi comprado aí por empresários, grandes armazéns que existiam, que já estavam em ruínas, né? Os empresários daqui da cidade compraram todos os locais. E uma das poucas coisas que restou aqui para a gente mostrar todo o que foi essa estrada de ferro, essa ponte, né? Essa ponte era tipo americana, tem padrão dessa ponte aí no mundo todo, a gente vê muito em filmes. Em Natal mesmo tem a famosa ponte de Igapó, é o mesmo estilo dessa aqui, né? Essa, até porque não era financeiramente viável desmontá-la, porque o que se recuperaria de sucata não compensaria o valor aí da mão de obra para desmontar, foi preservada. Mas só por isso, não aquele pensamento de preservar o patrimônio histórico, foi só porque economicamente não era viável. Então ficou esse patrimônio que hoje está mostrando aqui, e essa ponte aqui, quando a gente fala aqui sobre a história aí de Lampião, né, de Jararaca, que ele teria fugido, baleado lá do combate, né, com 2 tiros e tudo, conseguiu se arrastar pelos trilhos, uma noite inteira se arrastando, e ele chegou a esse ponto, só que viu que aqui por cima da ponte não tinha como passar, porque a ponte com o dormente aqui só para passagem de trem. E ele, na fuga dele, essa ponte foi concluída aqui em 1923, né? Isso aconteceu em 27, era muito recente ainda tinha aqui por baixo todo o escoramento, o madeiramento que sustentou a construção dessa ponte ainda estava aqui. E foi por esse madeiramento, passando aí com água no peito aqui, segurando nesse madeiramento, que ele conseguiu atravessar a ponte e foi preso do outro lado. Essa mata que fica aqui atrás foi onde prenderam Jararaca e depois trouxeram aqui para a penitenciária, e tem toda aquela história de uma semana aqui na cadeia, depois tiraram para matá-lo e hoje está no cemitério público local. Tudo aconteceu nesse percurso, até porque essa região, que antigamente era conhecida do Saco, foi onde Lampião deixou aqui os cavalos, os reféns e tudo para praticar o assalto à cidade. Jararaca não conhecia o local, não lembrava o local, mas sabia que se viesse pela estrada de ferro, ia chegar nesse local. E ao chegar onde eles tinham deixado esses cavalos e os reféns que vinham com eles, e o resto dos companheiros, já tinham tudo ido embora. E ele não teve outra alternativa senão tentar se esconder e fugir de alguma maneira aqui. Foi por isso que ele atravessou essa ponte de ferro, né, e foi para o outro lado. Aí se pergunta, era necessário acabar com a estrada de ferro? Pessoas que, inclusive, que trabalhavam lá na estrada de ferro, pelo menos aqui nesse trecho, disse não, sempre foi muito rendável aqui, principalmente porque tinha muito sal para ser transportado, mas aí já entra aquela história da política, né, com os políticos tentando incentivar as fábricas de caminhões a se instalarem no Brasil e tudo, e uma das coisas que precisava fazer era acabar realmente com a estrada de ferro para poder viabilizar o transporte rodoviário. E foi isso que terminou acontecendo. Várias fábricas se instalaram aqui, né? Mas em prejuízo aqui da população, que acabou perdendo esse patrimônio que era exatamente a estrada de ferro, onde os transportes é muito barato, passagem aqui da estrada de ferro. Você pega uma composição com 10 vagões aqui, né? E vê como fica barato o custo.
Outro grande momento dessa estrada de ferro foi ainda com relação a esse ataque Lampião, em 1927, quando se teve certeza que esse bando de cangaceiro ia atacar a cidade. O prefeito Rodolfo Fernandes ele teve aquela ideia genial que foi de esvaziar a cidade. E Saboinha era o diretor da estrada de ferro aqui, da época, que chegou a ser prefeito de Mossoró e tudo, ele cedeu todos os vagões da estrada de ferro para esvaziar a cidade. Você imagina uma cidade que na época era em torno de 20 mil habitantes, ser esvaziado do dia para a noite, porque isso chegou na noite do domingo, dia 12 de junho, e na tarde do dia 13 de junho já começou esse ataque. Então eles tiveram menos de 24 horas para tirar de trem toda a população aqui da cidade, né? Aquelas pessoas que não tinham condição de se defender, tiveram que sair aqui da cidade em busca de Areia Branca, aquela região ali, porque tinha aquela história que Lampião não se aproximava do mar, né? Ele tinha toda uma cisma aí com o mar, não se aproximava do mar, e foi para lá que fugiu, os que conseguiram, porque era muita gente para deixar a cidade, e disse que os trens não paravam, né? Na época os trens eram Maria Fumaça, então era se abastecendo de lenha e água e saía daqui puxando tudo que era de composição que tinha, às vezes muito lento, porque o peso era muito grande e não era previsto para aquelas composições, aquelas máquinas puxar tantas composições ao mesmo tempo, mas era necessário para esvaziar essa cidade. E muito assim do sucesso, né, dessa expulsão dos cangaceiros e de não ter morrido ninguém aqui da cidade, se deveu a esse fato. Porque imagina, a gente não sabe o certo, mas se estimula em quase 80 cangaceiros, muito bem armados e tudo, entrando pela cidade, e matar muita gente aqui para roubar e saquear, né? Antes mesmo de chegar no combate principal. E como até chegaram a arrombar algumas casas e tudo, mas não tinha mais, a população tinha conseguido fugir. Então foi outro grande momento aqui da estrada de ferro aqui de Mossoró. Existem uns filmezinhos bem interessantes, curtinhos aí, que fala das últimas viagens desse trem, né? E era até complicado, porque um trem que ia e voltava todo dia de Sousa, de repente as composições chegavam em Sousa, não tinha outra para fazer baldeação para Recife, o mesmo maquinista que ia para Sousa tinha que ir para Recife, e 3 dias depois é que voltava para casa, e na época não tinha nem como comunicar para as famílias, que ia demorar mais a chegar. Então esse final da estrada de ferro aqui foi muito complicado, tanto para a cidade, que ficou sem esse meio de transporte, né? Como para os próprios empregados dessa empresa, que de repente foi extinta, acabando, né? Tornando aí, acabando com o ganha-pão aí de muita gente. Então, pessoal, esse aqui é um pouquinho da história dessa estrada de ferro aqui de Mossoró, uma luta que começou desde 1870 e terminou agora em 1999 com isso. Aí tem outro projeto de Eurico Graff que levou mais tempo ainda para ser realizado, que foi a história da Escola de Agricultura, né? Então o Eurico Graff tinha imaginado uma escola prática, né? Onde técnicos pudessem passar orientação para aqueles pequenos agricultores, para que eles pudessem produzir mais aqui sua propriedade. E esse sonho só foi realizado através de Vantan Rosado e de Zuí, né? Os dois, Vantan como sonhador e idealizador da escola, e de Zuí na época como presidente da INDA, né? Que era o cargo dele equivalia Instituto de Desenvolvimento Agrário, equivalia a um cargo de ministro, né? E foi através desse cargo dele, que viabilizou a construção da Escola Superior de Agricultura aqui de Mossoró. E Vantan diz que teve esse pensamento, porque ele saiu de Mossoró, queria fazer agronomia, teve que ir para Minas Gerais. E lá ele começou a imaginar uma maneira de se construir uma escola aqui, superior, para que outros jovens que precisassem, quisessem estudar dessa área, não precisassem se deslocar, sair tanto tempo aqui da sua cidade, né? Mas só veio conhecer esse projeto de Eurico Graff muito tempo depois, já quando ele começou a fazer suas pesquisas sobre a história aqui da cidade. Mas, querendo ou não, ele terminou realizando esse projeto de Eurico Graff e não só como uma escola de conhecimentos técnicos para pequenos agricultores, como também uma escola superior
onde tinha desde curso de agronomia, veterinária e muitas outras coisas para desenvolver, específico para essa região aqui, para desenvolver toda essa área. Então, tudo isso aqui, todo esse legado é de Eurico Graff. E eu acho falta aqui na cidade, né? Uma pessoa que teve uma importância tão grande, Eurico Graff e também o vigário Antônio Joaquim, não tem maior repercussão, não tem uma estátua. A gente, vigário Antônio Joaquim tem um busto muito escondido ali ao lado da catedral, que as pessoas passam por lá e não percebem. E o Eurico Graff nem isso, não tem uma foto, não tem nada desse suíço, nem uma homenagem feita a essa pessoa que tanto contribuiu para o crescimento dessa cidade. Então são algumas falhas que a Câmara de Vereadores ainda deve de homenagem, né? Tantas homenagens que se faz aí a pessoas que não tiveram tanta importância, e essas pessoas que foram fundamentais aqui para a cidade ainda são, a Câmara ainda é devedora de uma homenagem mais consistente para essas pessoas. Então essa é uma pequena história de toda essa desse trecho aqui da Estrada de Ferro de Mossoró, né, que por toda essa época serviu muito bem aqui a nossa comunidade. Próxima semana estaremos mostrando outros programas, outras histórias aqui, né, por dentro da história, contando outras historinhas aqui da cidade de Mossoró, se Deus assim permitir. Então até lá e boa sorte para todos.